lugar muito bonito, cheio de crianças brincando em um jardim bem grande, com muitas árvores carregadas de flores e frutos gostosos. Tem brinquedos e bonecas para todos. Carminha sorri, com os olhos brilhando novamente. Tia, será que a vó Atilinha também tá lá? Ela partiu pro céu quando eu tinha só 5 anos. Mas eu me lembro que ela gostava de contar histórias, assim como você, ó minha querida. Com certeza ela está lá. E um dia, quando você também chegar no céu, vai encontrá-la. E ela vai fazer uma festa muito alegre, muito bonita para você, tia. O céu deve ser muito lindo. E com a voz ficando cada vez mais fraca, ela diz com tristeza: eu gostaria que a mãe também estivesse aqui. Ela iria gostar de saber que no céu tem festa também. Eu gosto muito da minha mãe, e ela também te ama muito, muito. E beijando a menina no rosto, afagando seus cabelos, Mariana procura consolá-la. Assim que o sol aparecer, minha querida, sua mãe vai chegar para ficar junto com você. Eu sei. Ela não pode ficar aqui, porque ela trabalha muito. Não é? Penalizada, com o coração apertado, Mariana concorda. Sim, meu amor. Ela precisa trabalhar muito. Senão seus irmãos menores não têm o que comer. Eu sei. O meu pai foi embora. Nos deixou. A menina fala côncia da dificuldade familiar. Mas a sua mãe cuida muito bem de vocês. Com o rostinho fechado em tristeza, Carminha agora começa a dar mostras de um cansaço extremo, com a respiração começando a ficar ofegante. O monitor principia a acusar os batimentos do pequeno coração, cada vez mais fracos. A enfermeira, atenta ao alarme do mesmo, chega apressada, bem a tempo de ouvir a menina sussurrando: tia, tô vendo o céu. Tia, que bonito. E com uma expressão de alegre surpresa, Carminha repousa seu corpo apoiado a esta. Seu espírito partira em paz, envolto em brilhante luz, que por uma fração de segundo foi percebida por Mariana. Comovida, com os olhos marejados de lágrimas, ela faz mentalmente uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de acalentar a menina em seus braços, durante seus últimos momentos. Procurando segurar a emoção, ela aproveita para olhar os pequenos doentes na enfermaria infantil. Dominado pela dor e pela revolta de ter sido deixado abandonado no saguão, por quase 4 horas, sem qualquer notícia sobre o que estava acontecendo com sua mulher, Wanderlei reage desesperado quando o médico dá a notícia do falecimento de Rosalva, agredindo verbalmente, chamando de incompetente e irresponsável. Eu fiz tudo o que pude, cara, o Dr. Carlos, procurando relevar as ofensas, tenta acalmá-lo argumentando, mas o seu filho estava com o cordão umbilical enrolado firmemente no pescoço e o tombo que sua esposa sofreu, antecipou o trabalho de parto. Se ela tivesse vindo imediatamente para o hospital, outro teria sido o desfecho desse parto. Sinto muito. Ao ouvir essa explicação, Wanderlei não se contém vociferando revoltado, mas porque ela não foi atendida assim que chegou. Pelo que eu sei, ela ficou sem atendimento por mais de 3 horas. Por favor, fique calmo, amigo, responde o médico, mas reconhecendo a sua falta muda o tom de voz, tentando se desculpar pela demora. Eu compreendo a sua dor. Mas eu não sou ginecologista e estou sozinho no plantão. Estava cuidando de um senhor em estado muito grave. O que eu poderia fazer? Não acredito nisso. Ela foi sem ser atendida. Tô certo disso. Grita Wanderlei indignado. O médico, que já se sentia desgastado com toda a problemática da falta de recursos no hospital, foi se irritando, tentando passar a culpa do que acontecera para o marido da jovem. Eu cumpri a minha parte, salvando a vida de seu filho. Mas sua esposa não teve um pré-natal adequado. Não sei de quem foi a culpa, mas ela estava com o organismo muito debilitado por não ter tomado medicação adequada e, pelo visto,
Não deve ter tido uma alimentação balanceada. Assim, não resistiu ao parto. Eu não sou Deus para fazer milagres. Tal atitude deu impressão de total indiferença pelo sofrimento alheio, o que faz com que o Wanderlei perca a cabeça, gritando: "O doutor não sente falta de nada na sua vida, não é mesmo? Tem de tudo. Até emprego garantido. Quanto a gente, os pobres, o que tem? Pensa que a gente vive na miséria por gosto." E revoltado ao extremo, avança contra o médico. Porém o segurança, que também se encontrava no saguão, impede a agressão física. Segurando-o com força, pretende colocá-lo para fora do hospital. Mas o doutor, caindo em si, percebendo o quanto fora insensível ao sentimento do outro, impede tal ação e com mais humanidade, dirige-se ao Wanderlei: "Calma, amigo. Eu compreendo a sua dor. Para mim também foi horrível perder a sua esposa na mesa de cirurgia. Eu também estou sofrendo com isso. Pensa que é fácil para nós, médicos, aceitarmos a morte de um paciente." E tomando pelo braço, faz com que ele se sente em uma das cadeiras, pedindo à enfermeira para buscar um calmante. Desconcertado com a atitude agora atenciosa do médico, o Wanderlei explode em um choro convulsivo. O doutor não sabe quanto é duro pra gente que tá desempregado, sem grana, cuidar de quem a gente ama. E o doutor vai me desculpar, mas o atendimento médico pros pobres é quase nenhum. É tanto sacrifício pra ser mal atendido, que às vezes o melhor é nem procurar o atendimento. Neste preciso momento, os espíritos de Rosalva e sua mãe se aproximam de Wanderlei. Rodeando-o, procuram emitir paz e força para que lhe suporte o seu resgate kármico. Após tomar o calmante, sentindo-se um pouco mais tranquilo apesar da intensa dor que não o abandona, o Wanderlei preocupa-se agora com a criança. "E como tá o meu filho, doutor? Eu posso vê-lo?" Ele está na incubadora. Foi um verdadeiro milagre a sua sobrevivência, cara. Estava quase sufocado pelo cordão umbilical. Eu não sei, doutor. De que maneira eu vou poder cuidar dele sem a minha Rosa, mas você não precisa se preocupar com isso no momento. Ele não poderá ir para casa tão cedo. Além de ter nascido antes da hora, ele é um bebê muito frágil. Terá que ficar na incubadora, pelo menos por um mês. O Wanderlei é cabrunhado, envolto em profundo sofrimento. Murmura desconfiado: "Ele vai viver, doutor." Movido agora por sentimento humanitário, o médico tenta animá-lo: "Certamente sim. Se ele sobreviveu a um parto tão ruim, como não vai sobreviver sendo cuidado com toda atenção?" E levantando-se, pergunta sorrindo: "Vamos visitá-lo no berçário?" Rosalva abraça o marido, acompanhando ao encontro do filho. Wanderlei sente um calor envolvendo e um profundo sentimento de amor aquece seu coração. Sentindo uma paz inesperada, ele pensa ouvir em sua mente: tudo se resolverá pelo amor divino. Mariana, entristecida com a situação precária das famílias das crianças hospitalizadas, vai se dirigindo para a saída do hospital e, no saguão, encontra-se com o segurança. "Uai! Dona Mariana, quando chegou aqui, este se surpreende ao vê-la. Eu não vi quando entrou." "É, Norberto. Você não estava mesmo na porta. Foi o Raimundo quem me recebeu." "Ah! Então foi na hora que eu fui jantar. Foi ele que me substituiu. Mas o que aconteceu para a senhora estar aqui tão tarde? Está com um olhar tão triste." "Eu vim me despedir de um anjinho que partiu para o céu." Sacudindo a cabeça, pesaroso, o segurança comenta: "É. A vida é assim mesmo. Uns anjinhos partem e outros chegam. Agorinha mesmo chegou um tão fraquinho que ficou lá na incubadora." "Nasceu agora?" pergunta Mariana com um interesse repentino. "Menino ou menina?" "Um menino. Mas não sei se ele vai vingar. A mãe morreu no parto, coitada. O pai foi embora agora mesmo. Foi buscar os papéis para poder arrumar o enterro da mulher.
Mariana sente um arrepio correndo por todo o seu corpo. Um sentimento estranho comprime seu coração, impulsionando-a imediatamente a conhecer aquela criança. Coitadinho. Vou até o berçário ver em que eu posso ajudar. Incrível. A senhora sempre se preocupando com os outros, diz Norberto acompanhando-a com o olhar. Era um bebê tão franzino, que poderia até caber dentro de uma cesta de pão. Mariana sente-se angustiada. E um desejo premente de tomá-lo em seus braços invade seu coração. Tomando conhecimento da situação penosa do pai, pela enfermeira, ela pensa decidida: eu vou cuidar deste menino até o pai poder se equilibrar. Ele precisa de uma atenção permanente para se desenvolver bem. Foi somente no dia seguinte ao enterro de Rosalva que ela conheceu Wanderley. Ele fora visitar o filho no hospital e ela se encontrava no berçário. Terrivelmente abalado, disse estar procurando emprego fixo, com carteira assinada, para poder cuidar do menino. Tinha a esperança de aprumar a sua vida antes mesmo que terminasse o tratamento deste. Você já o registrou? Pergunta interessada. Ainda não, dona, responde este desconfiado. Por quê? Qual é a sua intenção? A enfermeira que estava próxima dirige-se a ele com um sorriso amistoso. Essa é Dona Mariana que ajuda aqui no hospital. Nós queremos saber qual será o nome dele, para que possamos parar de chamá-la de número 1. Número 1. Por quê? É o número da incubadora onde ele está. Encabulado, ele esclarece para Mariana. Desculpa a minha desconfiança, dona. Mas é que existe tanta gente que vende filho de pobre pros gringos, que eu fiquei com medo da sua intenção. Wanderley. A minha intenção é apenas ajudá-lo. Vou acompanhar o tratamento de seu filho até que ele possa ir para casa com você. Bem, se é assim, vou registrar ele com o nome que Rosalva gostava. Rodolfo. Mariana deu início à promessa que fizera a si mesma e ao pai da criança. Transferiu a visita à família para mais tarde. Resolveu que só viajaria depois que o bebê fosse embora com o pai. Mudou a rotina de sua vida e passou a almoçar mais cedo para chegar ao hospital 1 hora antes de seu horário habitual. Acompanhava de perto o tratamento, providenciando toda a medicação necessária, para que nada faltasse. Antecipando o dia em que o bebê recebesse alta, comprou um enxoval completo, incluindo berço, carrinho, banheirinho e uma cômoda para guardar as suas roupinhas. Tudo o que era necessário para presentear ao pai quando este fosse buscar o filho. Wanderley retornou ao hospital por mais 2 dias durante a primeira semana. O pequeno Rodolfo estava se desenvolvendo mais rápido e melhor do que se esperava. Porém, estranhamente Wanderley não voltou mais para visitá-lo. Nenhuma comunicação telefônica, nenhum recado. Sem ter endereço registrado, o setor de informações não podia localizá-lo. Talvez tenha arranjado emprego em alguma cidade das cercanias e não tenha podido ainda se comunicar. Assim pensava Mariana. Outras suposições corriam pela enfermagem. Alguns achavam que, talvez, ele tivesse morrido, ou abandonado o filho. Enfim, era impossível localizá-lo. Em vista disso, a direção do hospital decidira que quando o menino recebesse alta, se o pai não aparecesse, ele seria transferido para o juizado de menores. Sabendo disso, Mariana se angustiou. Ela já desenvolvera por Rodolfo um amor que se fortalecia a cada dia. Mas não demonstrava a ninguém o que sentia, guardando, em segredo, este sentimento em seu coração. Até o momento em que Rodolfo não precisou mais de cuidados hospitalares. Ele estava ótimo, não parecia, nem de longe, aquele bebê franzino. Engordara e sua tez tornara-se rosada. Ele era o exemplo vivo da luta vitoriosa contra a morte. Infelizmente o pai não apareceu para buscá-lo. Conhecedora da decisão da direção do hospital, caso isso acontecesse, Mariana antecipou-se a esta ordem, recorrendo ao diretor do hospital. De um só fôlego, temendo ser interrompida,
Ela propôs uma solução provisória, que a seu ver seria benéfica para a criança. Não acredito que o Wanderlei tenha abandonado o filho. Alguma coisa séria deve ter acontecido com ele. E eu não posso imaginar o pequeno Rodolfo em um orfanato à espera que alguém o adote. Por favor, Dr. Almeida, permita que eu leve o bebê para a minha casa. Cuidarei dele até o dia em que o Wanderlei aparecer. Eu tenho certeza que isto vai acontecer. Deixarei meu endereço na secretaria, para que ele me procure. E continuarei dedicando-me às crianças, da mesma maneira como venho fazendo. O diretor responde olhando-a com admiração. Dona Mariana. Quando soube da sua dedicação ao menino, imaginei que agiria dessa maneira, caso o pai não aparecesse. Mas a senhora bem sabe que se eu permitir o que me pede, estarei infringindo a lei e poderei criar um sério problema na justiça, para mim e para o hospital. Angustiada ela insiste, mas o senhor também sabe que a justiça é cega, porém não é injusta. Devido à sua cegueira, por se ater sempre às leis que, aliás, não são divinas, são apenas criadas pelo homem, ela nem sempre enxerga o caminho mais adequado a uma solução. Dona Mariana. Dona Mariana. A senhora está me colocando contra a parede. Meu coração pede que eu atenda ao seu pedido, mas, por outro lado, a razão me diz o contrário. Sinceramente não sei o que decidir. Como último argumento ela apela para o lado profissional de Almeida. Então, todo atendimento médico é incoerente. Vocês médicos fazem um juramento de se dedicarem a salvar vidas humanas. Usam de todos os conhecimentos para conseguirem isso. É o que se vê todos os dias por aqui. Por isso, neste caso em especial, não dá para entender. Durante um mês inteiro, com toda a dedicação possível, cuida-se intensamente de uma criança à beira da morte. Ela se salva milagrosamente. Então, enviam esta mesma criança para um orfanato público, sabendo de antemão que lá eles não têm condições de continuar tratando-a da mesma maneira. Portanto, ela estará fadada, novamente, a correr risco de vida. Onde está a lógica profissional desta atitude? O doutor Almeida custa a responder. Mariana aguarda com ansiedade a sua decisão. Suspirando profundamente, ele volta a falar. A senhora venceu, Dona Mariana. Não posso rebater este seu argumento. Reconheço que a vida desta criança correrá perigo se ela não for tratada corretamente. Assim sendo, vou me arriscar sob a ótica da justiça. A senhora tem razão. Salvar uma vida, a todo custo, não é uma obrigação médica, mas sim um ato humanitário. A senhora pode levar o pequeno Rodolfo para sua casa, mas... Extremamente feliz Mariana interrompe profundamente grata. Eu sabia, Dr. Almeida. Eu tinha certeza de que iria aceitar a minha proposta. O senhor é verdadeiramente um médico humanitário. Por favor, Dona Mariana. Ouça o que eu ainda tenho a dizer. A senhora tem que me prometer que entregará o menino ao pai, se ele aparecer para buscá-lo. E só posso postergar esta situação, por 3 meses. Estamos entendidos. Fique certo de que assim eu procederei. Eu quero apenas o bem deste bebê. A tarde parecia se estender. Mariana atendia as crianças com o carinho de sempre, porém estava ansiosa para tirar Rodolfo do hospital. Quando chegou a hora, foi buscá-lo no berçário. Clarice, a enfermeira do dia, já havia aprontado pouca bagagem. Uma mamadeira e 2 fraldas de pano em uma sacola de plástico. Carregando o bebê aconchegado em seu peito, Mariana sentiu uma felicidade indescritível. Parecia que levava o céu para sua casa. Ao chegar, a primeira providência a tomar foi alimentá-lo. Depois de colocá-lo adormecido em sua cama, o tempo foi pouco para arrumar as roupinhas na cômoda, montar o berço em seu quarto e armar a banheirinha para banhá-lo confortavelmente. O seguir, Mariana, sentindo-se imensamente feliz, tomou rapidamente o seu banho e apressou-se também no lanche que fazia ao anoitecer.
Ainda estava na cozinha quando um chorinho alertou que Rodolfo começava a despertar. Chegara a hora de prepará-lo para sua primeira noite em um lar aconchegante. Banhar o bebê, que dentro da água tépida, parecia até estar sorrindo. Usar de um fino talco cheiroso, colocando uma confortável fralda descartável. Substituir a camisola hospitalar por um macacão com bichinhos bordados, causou uma alegria intensa em Mariana. Sustentando com carinho, deu a ele a mamadeira, que a sugou de uma só vez. Sentindo uma forte energia de amor envolvendo a ambos, Mariana sentou-se na varanda, para fazê-lo adormecer. Olhando detidamente o seu rostinho, surpreendeu-se com seus pequeninos olhos brilhando diferente. Sofre um impacto ao perceber, inopinadamente, um olhar adulto, penetrante, como a observá-la de muito longe. Seu corpo estremece ao reconhecer o olhar de Arnaldo e, tomada de forte comoção, chora abraçada ao bebê. Acontecerem tão rápido que ela teme que tenha sido produto de sua imaginação. Porém, com um corisco cortando a noite, uma voz se faz ouvir com nitidez em sua mente atordoada pela emoção: meu amor, nos encontramos. Atônita, com o coração explodindo de felicidade, ela exclama olhando fixamente para o bebê: estamos juntos novamente, meu amor. Mas o olhar deste já perdera o brilho intenso, o véu do esquecimento toldara novamente a sua visão. Sentindo-se apertado de encontro ao coração de Mariana, o bebê chora, trazendo-a de volta à realidade da vida atual. Mas a magia daquele momento, que se tornaria inesquecível, confirma para Mariana a maravilha da continuidade da vida pela eternidade. Embalando o pequenino Rodolfo para adormecê-lo, ela afirma uma promessa: farei de tudo, meu querido, para que esta sua nova vivência terrena seja muito feliz. Mesmo que não seja ao meu lado, pois a grande diferença de idade certamente irá nos separar. Mas quero que usufrua de muita felicidade junto a quem você tenha se comprometido a caminhar nesta existência. Tenho certeza, agora, de que jamais nos separaremos, seja qual for o caminho escolhido para a nossa evolução. Um dia estaremos reunidos em um plano mais evoluído. Colocando Rodolfo adormecido no berço ao lado de sua cama, Mariana deita-se feliz, sentindo uma paz profunda. O sono chega para levá-la adormecida ao plano astral em um encontro de almas. Sua mente cósmica veda acesso à mente física para que nada seja registrado. Ao despertar, nenhuma lembrança tem a recordar. A nova vida se iniciou sem nenhuma outra manifestação espiritual. Apenas a rotina mudou completamente. Mariana dividiu em 3 turnos. As tardes continuaram sendo para assistência às crianças no hospital. Mas ela temia levar o bebê consigo, com medo de que ele adquirisse alguma doença, assim contratou uma babá para o período da tarde. Mas as manhãs e as noites eram exclusivas de Rodolfo. Eram momentos em que ela renovava em seu ser a alegria de ser mãe. Entretanto, uma nuvem toldava sua felicidade. Ao mesmo tempo em que desejava que o Wanderlei estivesse bem e pudesse recuperar o filho, receava o dia em que isso viesse a acontecer. Separar-se do pequenino Rodolfo estava sendo cada vez mais difícil de aceitar. Porém sabia que não tinha o direito de interferir no caminho destinado para ele. E além do mais, prometera ao Dr. Almeida que não colocaria obstáculos para a reunião de pai e filho. Já haviam se passado mais de 2 meses sem qualquer notícia de Wanderlei. Mariana começou a achar que talvez ele tivesse mesmo morrido. Ela não admitia que fosse outra explicação. Quando o conhecera, intuitivamente percebera que um grande amor o ligava à sua esposa. Portanto, em seu íntimo, tinha certeza de que ele nunca abandonaria o filho da mulher amada. Entretanto, tal situação provisória não poderia continuar. Não se sabia se o menino havia sido registrado. Se assim fosse, ele não existira legalmente. Como também, se o pai não aparecesse mais, ele teria que ser adotado e, devido à sua terceira idade, talvez fosse negada a ela a adoção.
O medo de ter que entregar o seu bebê para o juizado de menores começou a pesar em seu coração. Além do que, o Dr. Almeida, com quem ela sempre se encontrava, alertava para tal situação anômala. Faltavam 3 semanas para o Natal. A proximidade desta data aumentou a angústia que sentia. Além do mais, sua filha insistia para que ela fosse passar as festas de final de ano com ela. Como viajar agora? Assim ela analisava aflita durante a noite, olhando para o bebê adormecido em seu berço. Não posso viajar com ele, pois são 9 horas de viagem de ida e volta e mais 3 dias apenas para comemorar o Natal. Representam quase uma semana. Não posso me ausentar com ele antes de resolver em definitivo o destino que ele terá. Quando finalmente conseguiu adormecer, sonhos estranhos inundaram sua mente. Ao acordar, um aperto no coração prenunciou algum problema. Preocupou-se logo com sua família, telefonando para todos em seguida. Tudo bem. Apenas saudade acumulada. Quando saiu à tarde para o hospital, sentiu enorme desejo de levar Rodolfo com ela. Mas resistiu à tentação, pois o hospital estava lotado por causa de uma virose que atacava principalmente as crianças. Contudo, no convívio com os pequenos doentes, a sensação desagradável passou. Indo para o estacionamento buscar seu carro, o celular tocou. Era Cremilda, a babá. O que aconteceu com Rodolfo? Pergunta aflita assim que a ligação se completa, sem nem ao menos deixar a outra falar. Aconteceu nada, Dona Mariana. É outra coisa, o quê? Fala sentindo retornar a sensação desagradável. É que está na portaria um homem procurando pela senhora. O porteiro quer saber se ele pode subir, por isso eu estou telefonando. Que homem, Cremilda? Mas o coração começa a bater descompassado pressentindo ser o pai do Rodrigo. É um tal de Wanderley. Disse que é urgente. O que eu faço? O deixe subir. Já estou indo para aí. Recebe bem e oferece um café ou o que ele desejar. Dentro de meia hora no máximo, estarei aí. Apavorada, com medo de que ele levasse o filho antes de sua chegada, Mariana começa a rezar. Ó Pai! Que eu tenha força bastante para aceitar o que for de seu desejo. Não permita que eu seja injusta nem egoísta. Que aconteça o que for melhor para o Rodrigo. Ou seja, para a jornada evolutiva do Arnaldo. Assim rezando ela foi se acalmando e quando chegou em casa, soube conter o receio que a pulsou ao ver o Wanderley com o bebê no colo. O que aconteceu com você? Deixou-me preocupada todo esse tempo. E percebendo sua aparência desleixada e seu estado de fraqueza, mais preocupada ainda ela ficou. Ah, Dona Mariana. A minha vida é sempre assim. Cheia de surpresa ruim. Mas olhando para o filho com amor, corrige sorrindo, nem tanto. Ver o meu menino tão bem tratado, cheio de saúde, é a maior alegria que tenho desde que minha Rosa se foi. E virando-se para Mariana sua voz sai presa pela emoção. Muito obrigado, dona. Por todo esse amor que tem dado ao meu filho, não tenho que me agradecer Wanderley. O seu menino trouxe muita alegria à minha vida. Mas, sente-se aqui ao meu lado. Conte tudo o que lhe aconteceu. Acomodando-se no sofá, com o bebê nos braços, ele começa o seu relato. Eu estava indo registrar o meu filho. Quando fui envolvido sem querer, sem ter culpa nenhuma, numa complicação danada. Imagine a senhora que 2 bandidos estavam saindo de uma loja, depois de roubar todos que estavam lá dentro. Passaram correndo por mim, dando um encontrão que me fez tombar pro lado deles. Para meu azar, o carro da polícia estava passando por ali e os polícias pegaram eles e eu no meio, sem ter nada com tudo aquilo. Mas os policiais não acreditaram em mim e eu fui preso junto como ladrão. Mas que absurdo Wanderley. Você não se defendeu, ora, dona. Eu falei, dei meus documentos, mas eles não acreditaram que eu era inocente. Acabei enjaulado numa cela para 30 presos, mas que estava cheia com quase 50.
Que horror, Wanderley. Coitado. Nem sei o que dizer, ela fala comovida. Pois é, dona. Um horror mesmo. Comi o pão que o diabo amassou naquela jaula cheia de fera mesmo. Quando e como você saiu de lá? Saí há 2 dias. Parece que foi, não sei direito o que aconteceu, uma fiscalização na delegacia e transferiram presos e soltaram outros também. Como eu não tenho ficha policial e não conseguiram descobrir nenhuma ligação de mim com a bandidagem, acabaram acreditando que eu estava inocente mesmo e me soltaram. Por isso eu tô aqui, Wanderley, eu sinto tanto por você. Por que não me telefonou? Eu teria lhe ajudado, mas eu não tinha seu telefone, nem sabia seu nome todo. Pedi que telefonassem para o hospital, mas não me deram atenção. Mas, assim que eu saí de lá fui direto pro hospital para saber do meu filho. A única coisa que me deu força para aguentar aquela sujeira, aquele monte de bandido tudo junto, foi eu pensar que tinha de cuidar do meu filho. Aprendi a rezar o tempo todo. Acho que foi isso que me ajudou, com certeza. Quando temos fé, sempre somos ajudados, confirma Mariana extremamente comovida. Então lhe deram o meu endereço, mas não foi fácil não, dona. A minha pressa em chegar lá me atrapalhou tudo. Eu tava sujo, desarrumado, tinha acabado de sair da cadeia. Fui recebido que nem mendigo. Quem me atendeu não acreditou que eu era eu. Mas a minha sorte foi o segurança, um tal de Norberto, que me reconheceu. Por causa da minha briga com o doutor na noite em que minha Rosa morreu. Ele acreditou na minha história e tratou de arrumar o seu endereço para mim. Mas, por que você não veio em seguida me ver? Eu ia vir na sua casa daquele jeito. Não. Fui pro meu barraco na esperança de encontrar as minhas coisas. Que nada. Já tava com gente morando em tudo que era meu se foi, e como você se arranjou, quer saber Mariana, cada vez mais condoída com a desgraça daquele pobre homem, ainda jovem e tão cheio de amarguras. Bem, um vizinho deixou eu passar a noite na casa dele. Me deu comida e me arranjou essa roupa que tô usando, porque a minha tava um trapo. Então você não tem para onde ir. Movida pela caridade característica de sua personalidade, Mariana propõe, você vai ficar comigo e seu filho. Eu tenho um quarto de hóspedes e você pode dormir lá. Que isso, dona? Eu me arrumo. Já basta a alegria de ver meu filho tão bem cuidado. Nada disso. Você será meu hóspede até arrumar um lugar para morar. E sem deixar que ele recusasse, o acomodou na suíte destinada às visitas familiares. Arranjou-lhe também um abrigo seu para que ele vestisse após o banho. Não é roupa feminina. Serve tanto para mulher como para homem. Pode ficar um pouco apertada em você, mas dá para vestir. Depois de arrumado, Wanderley foi lanchar com Mariana. Dava para se ver a fome que ele estava sentindo, mas a sua aparência já era outra. Exausto, ele foi dormir logo em seguida. Já acomodada em seu quarto, Mariana analisa tudo o que acontecer e procura achar uma maneira de ajudar o Wanderley. Olhando para Rodolfo, murmura com tristeza, meu querido. Acho que vamos mesmo nos separar. Mas, se for para o seu bem, eu tenho que aceitar. Jesus nos iluminará. Wanderley acordou cedo. Quando entrou na sala, ficou admirado de ver que Mariana já estava dando a mamadeira para seu filho. Meio encabulado, sentindo-se pouco à vontade, ele pergunta, posso me sentar aqui? Com certeza. Eu estava lhe esperando. Queria que você visse o quanto ele é guloso. Veja como ele mama tudo, de uma vez só. Wanderley fica calado, observando o filho sendo bem alimentado. O carinho com que a senhora cuidava dele. Um emaranhado de pensamentos ocupa agora sua mente. Quando Mariana se levanta para fazer o bebê arrotar, ele cria coragem para abrir seu coração. Eu não sei se eu tô certo no que tô pensando. Mas, assim que eu acordei, minha cabeça ficou cheia de dúvida. Mas agora, olhando para a senhora, eu penso que o certo é o que eu vou dizer.
Mariana para de frente a ele com o coração apertado. Ó Jesus! Chegou a hora de me conformar com a separação, mas, controlando-se ela propõe, eu quero ajudá-lo, Wanderley, em tudo o que precisar. Vou procurar, entre as minhas relações, um bom emprego para você. Vou ajudá-lo também a conseguir uma boa casa. Mas fique tranquilo, que você vai ficar aqui até que tudo seja arranjado. Quero que você possa criar bem o nosso menino. Ele olha para ela com uma expressão de surpresa. Nunca na minha vida, dona. Ninguém me ofereceu uma ajuda tão grande assim. Tô tão agradecido que até esqueci o que queria falar. Não precisa me agradecer, Wanderley. Nossos caminhos não se cruzam por acaso. Ajudarmos uns aos outros não é apenas dever. É o reconhecimento de que todos nós somos irmãos perante a Deus. E os irmãos devem se ajudar quando necessário. Olha, Dona Mariana. A senhora fala de um modo tão bonito que me deixa um pouco confuso. Eu não sei lidar bem com as palavras. Mas eu aceito a sua ajuda, com muito agradecimento. Então, vou começar a contatar os meus amigos. Mas, primeiro vou comprar para você umas roupas boas, porque vai precisar de se apresentar bem arrumado perante seu futuro patrão. Mas ainda admirado, Wanderley procura se expressar com calma. Um momento, Dona Mariana. Acho que eu não falei o que tô pensando. Eu não sei nem como agradecer tudo o que a senhora está me oferecendo. Mas, tudo o que eu pensei hoje de manhã cedinho não é bem isso. Mas, então Wanderley, quem não está entendendo sou eu. O que você quer dizer? O problema é esse, dona. O que eu pensei foi diferente. Tá me custando muito falar o que eu vou falar. Mas espero que a senhora me entenda. Por favor. Apertando o bebê de encontro ao seu coração, Mariana se desespera. Meu Deus! Acho que ele vai dar o meu Rodrigo para alguém da família cuidar dele. Procurando manter a calma, ela volta a perguntar. Entender o quê, Wanderley? Para mim é muito difícil, porque o meu menino é um pedaço da minha rosa e no fundo do meu coração eu não gostaria de perder ele. Com a voz ficando rouca, ele continua. Se a senhora aceitar, eu deixo ele com a senhora. Mariana fica em silêncio sem acreditar no que está ouvindo. Wanderley olha entre assustado e arrependido do que falou. A senhora não quer ele para tratar como filho. Me desculpa. Eu vim aqui para falar que assim que eu tivesse emprego e tudo mais, eu ia voltar para buscar ele. Mas, vendo o jeito que a senhora cuida dele, o amor com que olha para ele, pensei que era muito melhor ele ser criado pela senhora. Mariana não consegue conter as lágrimas e apenas fala entre rindo e chorando. Mas é tudo o que mais desejo, verdade. Espanta-se Wanderley, pois, quando a senhora me ofereceu emprego e casa, eu pensei que ia ser difícil eu pedir isso e a senhora aceitar. Ah, Wanderley. Wanderley. Eu amo seu filho como se ele fosse meu. Tudo o que eu mais queria era cuidar dele para sempre. Mas não quis tomá-la de você. Não seria justo. Porém, continua de pé o que eu ofereci. E também, você pode ver sempre o seu filho. Não quero que se separe dele, meus Deus. Dona Mariana. Como a senhora pode ser tão boa assim? Mas Wanderley. Eu não penso em separar você do Rodrigo. Já disse. Não é justo. Acontece, dona, que eu preciso tomar um rumo diferente na minha vida. Não quero mais morar em cidade grande. Eu sou mesmo lá do interior. Aqui eu não me dei bem. E depois de ter sido preso, nunca mais quero viver nessa cidade. Você tem família lá de onde veio? Tenho sim. Todo o meu pessoal é do norte. Eu saí de lá de teimoso, achando que a vida de cidade grande aqui era boa de viver. A única coisa boa que foi casar com a Rosalva. Você tem pais e irmãos. Os pais já morreram. Tenho só irmãos. O mais velho é dono de umas terras de plantação e é pra lá que eu tô querendo ir. Mesmo com receio de que Valdemir mude de ideia quanto ao filho,
Mariana acha que deve perguntar se ele não deseja levar o filho. Se a dona aceitar ele como filho, não levo não. Ele aqui, com a senhora, pode se criar direito. Pode estudar, se tornar doutor quando crescer e não ficar ignorante como o pai dele. Prefiro sofrer de saudade, mas saber que ele vai ter um futuro bonito. Mariana ajudou Anderley a voltar para sua família. Comprou passagem, roupas e ainda lhe deu algum dinheiro. E o fez prometer que visitaria o filho quando ele pudesse. Antes de partir, ele foi com Mariana no juizado de menores para que ela adotasse legalmente seu filho. Ele ainda não havia sido registrado, o que ocasionou uma demora burocrática. Mariana acompanhou Anderley até a entrada da sala de embarque do avião que o levaria ao Nordeste. Antes de se perder em meio ao grande número de passageiros, ele olhou para trás enviando mais um beijo para o filho. Seus olhos brilhavam com as lágrimas contidas. Uma dúvida saltou o coração de Mariana, deixando-a triste. Será que eu agi bem? Será que não fui egoísta? Eu poderia enviar uma mesada mensal para que ele cuidasse do filho ao lado de sua família. E durante todo o trajeto de volta para casa, não teve paz. Olhava pelo retrovisor o bebê quietinho, bem aconchegado no Moisés colocado no banco traseiro, e a dúvida persistia. Entretanto, já em casa, sentada na varanda com Rodolfo em seu colo, a alegria retornou ao se lembrar do olhar de Arnaldo, sobrepondo-se aos olhos recém-despertos para a vida física. Meu amor, ela se dirige a ele amorosamente. Você agora é meu filho. Meu filho. O quanto é maravilhosa a vida eterna. Não existindo mais empecilhos, ela viajou com ele para apresentá-lo à sua família. Inverteu o itinerário antes programado. Primeiro foi para os Estados Unidos, depois para o norte e por último a Serra Mineira. Todos se encantaram com o pequenino Rodolfo. Às vésperas de retornar ao Rio de Janeiro, a filha lhe fez uma proposta que, devido aos argumentos apresentados, não foi possível recusá-la. Mãe, agora que você está com um filho pequeno, deve repensar o seu desejo de continuar morando no Rio. A vida aqui na Serra Mineira, como você mesma me disse uma vez, é muito mais saudável para se criar uma criança. Além do mais, será muito bom para o Rodrigo conviver com a família. O Marcos tem 3 sobrinhos pequenos, o menor é pouco mais velho que meu novo irmãozinho. Será ótimo ele crescer junto com os primos. Mariana acabou concordando. Concluiu que agora o seu compromisso maior era proporcionar uma vida melhor para Rodolfo. Assim, apesar de se sentir triste por deixar de acompanhar as crianças no hospital, ela resolveu se mudar definitivamente para a Serra. Tão logo chegasse ao Rio, venderia seu apartamento para comprar uma boa casa, próxima da sua filha. Tudo assim decidido, comprou as passagens de volta, para o dia seguinte. A viagem transcorreu bem, em suas primeiras horas. Acabando a descida da serra, a estrada agora margeava um caudaloso rio. Porém, a partir daí, o tempo começou a mudar e, na medida em que o ônibus avançava, o céu foi se mostrando cada vez mais escurecido por pesadas nuvens negras. Prenúncio de um temporal. Um vento forte começou a agitar as árvores com violência. O motorista pensou que talvez fosse prudente abrigar o ônibus em algum posto de gasolina, mas naquele trecho da estrada não havia nenhum. A próxima parada estava prevista em uma cidade que distava a uns 30 quilômetros dali. O temporal se aproximava ligeiro e alguns carros e caminhões iam parando no acostamento. Quando poderosos raios começaram a rasgar o céu, uma chuva de pedras se abateu sobre a região. O teto e os vidros do ônibus foram atingidos por enormes granizos, maiores que uma bola de ping-pong. Um deles estourou o para-brisa dianteiro, toldando a visão do motorista que, sem enxergar direito, não conseguiu controlar o ônibus. Derrapando na pista, acabou colidindo com uma carreta, que por sua vez bateu de frente em um caminhão transportador de carros.
O choque violento fez com que o ônibus tombasse, caindo no rio, cujo nível já subia com rapidez. As águas barrentas foram tragando o ônibus, sendo levado pela violenta correnteza do caudaloso rio. Nenhum passageiro pode se salvar. Em meio ao desespero, na medida em que se afogavam, seus espíritos iam se desprendendo dos corpos físicos, sendo atraídos ao plano astral, onde entidades já os aguardavam. Antes que Mariana e Rodolfo submergissem no rio, seus espíritos foram atraídos a um túnel de luz, que os levou a um belo campo florido. Apesar de consciente, Mariana ainda estava atordoada pelo terrível desastre que os atingira. Aconchegou mais ainda Rodolfo em seu seio e sorriu ao vê-lo desperto, olhando para os lados, sem nenhum choro ou tremor pelo que passara. Beijando sua testa, ela fala com carinho: meu menino corajoso. Está apreciando este lugar tão lindo? Lançando um olhar estendido por sobre o infinito campo, ela pensa intrigada: que estranho. Sempre pensei que quando eu fizesse minha passagem, seria recebida por familiares ou entidades. O que fazer agora nesta solidão? Mas não sinto medo, apenas paz. Até o meu pequeno Rodolfo está calmo. O que nos espera? Sentindo uma energia amorosa envolvendo a ambos suavemente, ela faz uma prece fervorosa: Jesus, entrego-me, juntamente com o filho do meu coração, em suas mãos. Seja feita a vontade de nosso Pai. Imediatamente, qual uma brilhante nuvem azulada, uma luz se fez presente. Um mestre oriental surgiu de seu interior, apresentando-se com uma voz que transmitia paz e harmonia: eu sou o seu guia. Trouxe vocês dois aqui neste plano de paz, porque resgataram totalmente os seus karmas. Agora serão preparados para uma nova etapa de vida. Tão enlevada Mariana ficou que não conseguiu pronunciar nenhuma palavra. Fixava seu olhar admirado. Deixá-los sozinhos neste campo, após desencarnarem em meio a angustiante caos, foi para testá-los em sua fé. Para ter certeza de que estão prontos para iniciar uma nova etapa da jornada evolutiva. Explicou o mestre, e posicionando-se atrás deles, coloca ambas as mãos por sobre as suas cabeças. Se tivessem sentido medo e duvidado da proteção divina, demonstrariam uma fé ainda vacilante. Surpresa, Mariana percebe a presença de dois vultos, mas não consegue distinguir suas feições nem suas formas. O mestre volta a explicar: vocês dois, tendo resgatados totalmente os karmas adquiridos em suas encarnações passadas, serão libertos dos corpos etéreos que registraram os erros cometidos naquelas vivências, e que agora poderão ser absorvidos, para que nenhum resquício da negatividade passada atrapalhe a nova etapa da jornada evolutiva. Sentindo-se um pouco confusa, Mariana pergunta com receio de estar sendo inoportuna: mestre, se o Rodolfo é um bebê, como ele poderá entender o que está nos explicando? Ele ainda está limitado em sua comunicação pelo corpo infantil, mas a sua mente cósmica já está desperta. Você não se admirou por ele estar tão calmo e atento? Mariana baixa o olhar para Rodolfo, que começa a se mover em seus braços. Admirada, ela constata uma mudança em sua fisionomia. Seus olhos já não eram mais de um bebê, tinham um brilho adulto. Eram os olhos de Arnaldo que a miravam apaixonado, procurando transmitir o que sentia. Irmã, fala o mestre, coloque a criança deitada sobre a grama, afaste-se um pouco dela e fique em pé. Ela obedece. Um dos vultos se aproxima e Mariana, impressionada, reconhece o corpo que tivera na encarnação em que abandonara seus filhos. Atônita, ela sente uma energia atraindo ao seu encontro e, ao chegar bem junto a ela, este corpo se desfaz, sendo absorvido em si mesma. Sentindo que ela ficara um tanto confusa, o mestre volta a explicar: enquanto você não resgatasse totalmente o karma adquirido na encarnação anterior, o corpo etéreo, ou seja, o perispírito, que manteve seu espírito ligado ao corpo físico usado naquela vivência,
não poderia ser dissolvido, pois o corpo etéreo é que registra em si todos os atos realizados durante uma vivência. Uma vez resgatado o karma, pela evolução do espírito, ele tem que ser absorvido, para que nenhum resquício kármico perturbe a continuação da jornada evolutiva. Mariana é tomada de uma energia de felicidade, sentindo-se liberta. E, maravilhada, ela presenciou outro vulto aproximando-se de Rodolfo. Um homem obeso com fartos bigodes, que ela desconhecia. Era o corpo de Joaquim atraído para o corpo infantil que se desfaz, surgindo Arnaldo em seu corpo astral. Eu sabia. Tinha certeza que nós iríamos nos encontrar. Ele exclama, tomado de uma alegria intensa, demonstrando que assistira a tudo através dos olhos do bebê. Emocionados, ele e Mariana se abraçam. O mestre se manifesta: vocês agora serão levados ao plano astral superior onde iniciarão um aprendizado mais evoluído. Somos almas gêmeas, mestre, afirma Arnaldo. Não tenha tanta certeza, irmão. No momento vocês são almas irmãs unidas pelo amor. Somente saberão se são partes de um espírito uno, quando chegar a hora de deixar o plano astral superior, tendo concluído os ensinamentos que ainda terão de receber. Mas nós nos amamos muito. Como não somos almas gêmeas, surpresos e um tanto confusos, eles pedem explicação ao mestre. A jornada evolutiva tem como finalidade o aprimoramento dos espíritos. Quando nós somos criados, saímos do seio do nosso Criador, iniciando a jornada pelos 7 planos que propiciam o despertar das qualidades divinas, ainda embrionárias, em nossos espíritos recém-criados. Porém, mestre, ainda não compreendemos qual a diferença existente entre almas irmãs e almas gêmeas, diz Arnaldo, apoiado por Mariana, ambos ainda sentindo-se confusos. Mas eu ainda não acabei minha explicação, responde este com benevolência. O espírito recém-criado possui em sua essência, em perfeita harmonia, as duas energias, feminina e masculina. Iniciando a jornada, o espírito vai descendo aos planos de aprendizado cada vez mais densos, recebendo corpos compatíveis com o nível de densidade dos mesmos, porém mantendo intacta a sua essência. Entretanto, quando o espírito vai ingressar no plano físico, material, as duas energias têm de ser separadas, recebendo corpos adequados a cada uma. Porque neste plano básico impera a energia animal e a reprodução da espécie, como vocês bem sabem, e através do ato sexual. O espírito assim dividido inicia experiências diferentes durante sua vivência terrena. Quando ele se torna esclarecido acerca de suas qualidades divinas, não precisa mais permanecer no plano material. Terminou seu último aprendizado na escala descendente. Volta então a ter a sua essência íntegra, com as duas energias acopladas novamente, em um corpo mais sutil. Assim, o espírito uno sobe ao plano mental inferior para cumprir um ensinamento mais elevado, dando início a uma escala ascendente, que o levará de volta ao plano espiritual de onde saiu. E ao final dessa jornada de luz, tendo vivenciado, nos demais planos ascendentes, todos os ensinamentos recebidos ao longo de sua longa caminhada, ele tornar-se-á inteiramente consciente da sua natureza divina, habitando o plano do Criador. Mas, e quanto às sucessivas encarnações na Terra? Qual a necessidade destas existirem se o espírito é criado perfeito? Pergunta Arnaldo. Acontece que o plano material é o plano das tentações. E quando o espírito encarnado se deixa seduzir pela existência física, material, acaba por se desviar do caminho, esquecido de sua origem divina. Incorrendo em erros os mais diversos, adquire karmas equivalentes aos mesmos, que só podem ser resgatados através do ciclo reencarnatório. Cansado da ilusão terrena, arrependido sinceramente de seus erros, o espírito deseja retomar o caminho evolutivo. Assim também, durante as várias reencarnações necessárias à sua libertação,
Os espíritos aprendem a desenvolver o amor fraterno em relação aos seus semelhantes, e na medida em que vão descobrindo afinidades entre si, tornam-se almas irmãs, desejosas de seguirem caminhos semelhantes. Satisfeitos com tal ensinamento, Mariana e Arnaldo desejam saber como poderiam descobrir se o amor que os unia seria o amor das almas gêmeas, do Espírito Uno. A convivência harmoniosa em meio às experiências de vida no plano astral e a intensidade de um amor cada vez mais forte, são características da unidade do Espírito, e com um olhar compreensivo o Mestre se despede, que a luz do Divino Mestre Jesus ilumine o novo caminho que irão percorrer. E que o seu amor os ajude a encontrarem a sua unidade espiritual. O Mestre desapareceu envolto na luz brilhante. Felizes em seu reencontro, Mariana e Arnaldo são outra vez atraídos ao túnel de luz. Sentindo plenamente a energia do amor que os unia, eles chegam abraçados ao patamar mais evoluído do plano astral. Não sei o que iremos encontrar. Quais serão os novos ensinamentos? Separados ou próximos um do outro. Porém tenho a certeza, diz Arnaldo, que ao final de nosso aprendizado, seremos um. Por toda a eternidade, completa Mariana olhando com profundo amor. Fim. Sequência reencarnatória. Século XX, Arnaldo, nascimento, 1942 desencarne, 1977. Personalidade anterior, Joaquim. Século XVIII, Joaquim, nascimento 1735 desencarne, 1800. Após este desencarne passou para o plano astral nos seguintes níveis: umbral, 62 anos, astral primário, 80 anos. Total de permanência na espiritualidade, antes de sua reencarnação como Arnaldo no ano de 1942, 142 anos. Séculos XIX e XX, Mariana, nascimento, 1946. Envivou, 1977. Século XX, Euclides, pai do Arnaldo, nascimento, 1907 desencarne, 1949. Personalidade anterior, Manuel. Século XVIII, Manuel, nascimento 1733 desencarne, 1775. Após este desencarne passou para o plano astral nos seguintes níveis: umbral, 50 anos, astral inferior, 82 anos. Total de permanência na espiritualidade, antes de sua reencarnação como Euclides, pai de Arnaldo, 132 anos. Após o desencarne como Euclides, sua permanência na espiritualidade até o ano de 1977, 28 anos no nível astral médio. Ano 1977, instrutor de Arnaldo nos níveis umbral e astral inferior. Século XX, Constância, mãe do Arnaldo, nascimento, 1911 desencarne, 1962. Personalidade anterior, Francisca. Século XVIII, Francisca, mulher do Joaquim, nascimento, 1740 desencarne, 1798. Após este desencarne passou para o plano astral no nível astral médio, permanecendo 83 anos. Após o desencarne como Constância, sua permanência na espiritualidade até 1977, permanecendo no nível astral médio.